Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Newton Cláudio, estou aqui hoje para ministrar um curso, introdutório sobre papiloscopia forense. Então, nós vamos falar hoje sobre os principais aspectos relacionados à papiloscopia, e neles se incluem a revelação de vestígios e o exame de confronto papiloscópico. Então, nós vamos ter uma visão geral sobre o tema hoje. Bem, quais vão ser as principais atribuições do perito em papiloscopia? O perito em papiloscopia, ele vai ser responsável pela perícia papiloscópica em local de crime, pela perícia papiloscópica em laboratório. Claro, gente, isso aqui depende de cada estado, né? No caso do Distrito Federal, funciona dessa maneira. A perícia papiloscópica em laboratório, a perícia papiloscópica em cadáver, também conhecido como necropapiloscopia, os exames de confronto papiloscópico, o exame de comparação facial, e aqui já foge um pouco da papiloscopia, mas também é uma atribuição relacionada à identificação humana, que, via de regra, está presente nos institutos de identificação. O estudo de projeção de idade, o retrato falado, e também aqui voltamos para a parte papiloscópica, a identificação criminal e a identificação civil. Nós vamos nos concentrar basicamente hoje na parte de local de crime, na parte de laboratório e na parte de confronto papiloscópico. Bem, então, noções iniciais aí que nós precisamos ter, As principais, as impressões digitais, elas são formadas durante o desenvolvimento do feto, que é do terceiro ao quinto mês de vida, Essas impressões digitais, elas têm algumas características, Na verdade, assim, a gente fala da impressão digital, mas aqui o termo correto seria desenho digital, o desenho digital, ele vai se formar ali do terceiro ao quinto mês de vida, e esses desenhos digitais, eles vão ser perenes, eles vão se manter ao longo de toda a vida, sem alterar o seu desenho, pelo menos não de forma natural, Claro, pode haver situações de uma formação de uma cicatriz, algo do tipo, o que vai causar alteração do desenho, mas que, a não ser que haja completa destruição do desenho digital ali, da parte da derme, não haverá ali uma alteração que impeça, a identificação por meio desse desenho digital. Bem, isso permite a identificação, depois da morte, porque após a morte, o desenho digital vai permanecer enquanto aquele tecido permanecer. E uma informação importante, é que os gêmeos, eles vão ter desenhos digitais diferentes, impressões digitais diferentes. E aí, só para uma questão de conceito, o desenho digital é esse desenho que está presente aí nas pontas dos nossos dedos, certo? Agora, a impressão digital seria ali quando o dedo atua como um carimbo, deixando parte da secreção ali sobre uma superfície. Bem, continuando, a identificação, então, ela é um processo, para evidenciar atributos de um indivíduo ou de uma coisa, de um objeto, A identidade é esse conjunto de atributos que caracterizam alguém ou alguma coisa, torna algo único. Então, as formas de identificação humana, nós temos ali o exame de DNA, a antropologia forense, a comparação de arcada dentária e a papiloscopia, certo? Os critérios para a identificação humana, Então, algo para ser passível de se servir como uma ferramenta de identificação humana tem que apresentar, então, os critérios, que seriam a unicidade, ou seja, aquilo tem que ser único, ok? Aquilo tem que ser variável, Aquilo tem que ter uma peneirabilidade, uma variabilidade dentro da população, Aquilo ali tem uma perenidade, ou seja, se mantém ao longo de toda a vida, e aquilo não muda, ok? Então, são essas as características, para algo servir para a identificação humana. Bem, a perícia papiloscópica, ou simplesmente papiloscopia, é a ciência que ela trata da identificação humana por meio dessas marcas deixadas ali pelas cristas de fricção, que elas estão presentes na pele espessa. Aqui nós temos uma representação, do que seria a pele, Então, aqui nós temos as papilas dérmicas, que elas são essas rugosidades que estão abaixo da epiderme, elas estão na derme, Aqui em cima nós temos os poros, Percebam que eles estão conectados por uma tubulação aqui até, a glândula sudorípara. Nós temos as glândulas sebáceas, que vão secretar aí secreções de origem hidrofóbica, de origem oleosa. Nós temos aqui a separação da derme e da epiderme.
ok? Então, assim, a parte mais externa da pele seria a epiderme. E as marcas das impressões digitais, dos desenhos digital, né? Ele está, na verdade, ele é o desenho da epiderme, né? Ele está, na verdade, ele é um reflexo, né? Do desenho que está presente na derme. Ok? E aqui abaixo nós temos a epiderme, mas aí ela já não é uma parte do tecido aí que nos interessa. Ok? A história da papiloscopia, bem resumidamente, né, tivemos várias pessoas que contribuíram, né, com a papiloscopia, né, como uma ciência, né. Temos Malfig, que escreveu as listas de fricção, Purkinje, que descreveu os padrões de desenhos das impressões digitais, Henry Folds, que ele classificou os desenhos das impressões digitais, Francis Galton, que ele percebeu a unicidade dos desenhos, e o Vucetich, né, que ele resolveu, assim, usou a papiloscopia como uma ferramenta crucial para resolver um caso de um homicídio na Argentina. Ok? Então tá, o que seria a impressão papiloscópica? Ela é um material orgânico e inorgânico, né? Ela é uma mistura ali de várias coisas, né? Que é proveniente da pele, quando em contato com algum objeto. O desenho da impressão papiloscópica segue o desenho formado pelas cristas de fricção. E aí a composição, né? Claro, isso aqui é uma coisa variável, mas de forma geral é 98% água, cloreto, sódio, potássio, cálcio, né? São minerais aí, né? Os aminoácidos, proteínas, ácidos graxos, colesterol e triglicerídeos. Isso aí, claro, é algo que pode variar a depender se essa impressão ela tem uma origem écrina ou sebácea, ok? Então, ela pode ser uma impressão, digamos assim, mais aquosa ou mais oleosa, né? De uma forma mais resumida. Bem, aqui nós temos uma imagem, né? As impressões, elas estão, via de regra, elas são coletadas, né? Em momentos diferentes da vida e armazenadas em bancos de dados, né? Aí nós temos, né? Aqui no canto, nós temos uma pessoa, né? Rolando um dedo, né? Sobre uma ficha decadactilar, né? Que é onde vão ser armazenados os desenhos, né? Das impressões digitais. Aqui nós temos um destaque para um dedo, né, o desenho digital, e aqui nós temos uma ficha decadactilar já com todos os desenhos coletados. Ok? Bem, nós temos quatro tipos fundamentais de impressões, quatro tipos de desenhos, né, possíveis de aparecer, né, que é a presilha interna, que é quando o delta está à direita, a presilha externa, que é quando o delta está à esquerda, nós temos o verticilo, quando apresentam dois deltas, e o arco, quando não há delta. Então, isso aqui é a classificação de Vucetich, né? E ela é assim, a mais utilizada aqui na América do Sul, né? E tudo mais. Bem, e ela é bem fácil de entender, porque ela é basicamente baseada na questão da posição do delta, né? Existem outros subtipos, mas aqui a gente não vai estender sobre isso, porque afinal é um curso mais básico, né? O que são os pontos característicos ou minúcias, né? Eles são particularidades anatômicas próprias dos desenhos papilares, né? E eles são o fundamento, né? A essência da nossa comparação entre uma impressão que ela é questionada e a impressão padrão. A impressão questionada, pensando aqui na lógica da papiloscopia forense, é aquela impressão que ela foi localizada no local de crime, que ela está vinculada ali a alguma superfície de um local de crime, e sobre a qual existe dúvida em relação a quem é o autor daquela impressão, né? Então, diante disso, o que acontece? Nós precisamos identificar aquela pessoa. Então, nós vamos ou tem um suspeito, ou nós vamos usar o nosso sistema para auxiliar a identificar. E aí, esse sistema vai trazer uma impressão padrão, que é uma impressão que está armazenada no nosso banco de dados e sobre a qual nós temos a certeza da identidade. Melhor dizendo, nós temos a certeza de quem é o autor e nós temos a certeza, sim, certeza entre aspas, né? Porque a pessoa pode ter mentido ali na hora de colocar, né? Mas assim, a gente tem uma grande certeza, a gente sabe, né? A gente tem um nome associado àquela impressão, a gente tem alguma pessoa que a gente tem dados qualificativos que podem identificar essa pessoa, ok? E aí, quais são os exemplos? Né? São pontos, bifurcações, ilhotas, arpão, encerro, né? Tem vários tipos de minúcias ou pontos característicos. Bem, aqui nós vemos um desenho, né, uma representação de como seriam esses pontos característicos, né? Aqui nós temos o final de linha, o encerro, que é esse aqui mais redondinho, que é quando fecha essa circunferência aqui, né? É, Nós temos aqui a bifurcação, que é quando a linha se divide em duas. Nós temos a ilhota,
que é basicamente um pedaço de linha que está bem pequeno, né? Que ela está meio que solta ali no desenho, né? Ela não se conecta com nenhuma outra linha. Ok? Tudo bem com isso? Bem, então, continuando. Aqui nós temos um exemplo de comparação, né? Nós comparamos aqui uma impressão questionada, que ela está à esquerda, e a impressão padrão, que está à direita, né? E aqui percebam que a gente destaca, né, as minúcias, né, por meio dessas retas, né? Então, a reta, ela conecta a minúcia ao ponto, né, a numeração que seria respectiva àquele ponto, ok? Então, aqui a gente está vendo a imagem do confronto, né? A gente tem aqui as minúcias destacadas, né? Elas são numeradas de forma que você veja que sei lá, a minúcia número 12 da imagem da esquerda, ela é idêntica à minúcia número 12 do padrão da direita, né? Então, a gente usa esse método para sinalizar, né, as minúcias, né, as similaridades que a gente observa, né, na impressão questionada e na impressão padrão. Bem, e para que a gente possa entender ainda, né, destacar, né, a gente não olha só questão de minúcias, né, a gente tem que olhar o conjunto todo, né? Você tem que olhar os detalhes de nível 1, nível 2 e nível 3 que nós falaremos mais à frente. Bem, aqui nós vemos uma outra imagem de confronto, né? Também novamente aí destacando, né, a quantidade, os pontos, né, as similaridades entre uma impressão e outra. Aqui novamente mais uma impressão de confronto. Então, percebam que o papiloscopista, né, aquele que trabalha com o examinador, né, que realiza o exame de confronto papiloscópico, ele precisa ser uma pessoa bastante detalhista, bastante observadora, né, e ter uma capacidade de observar detalhes na imagem e observar padrões ali, né, que é crucial, né, é extremamente importante, né, que entendamos isso. Ok? Bem, é, então, antes de mais nada, né, a revelação das impressões papiloscópicas, né? Então, em local de crime, né, via de regra, né, as impressões que estão ali, elas são invisíveis ou pouco visíveis, né? Então, elas necessitam de alguma técnica que possa fazer com que elas sejam reveladas, né? E que a gente consiga verificar ali um contraste, né, entre as cristas, né, e e o entre as cristas, né, e o plano de fundo, né, a superfície que ela está. Ok? Tudo bem com isso? Então, quando se está em local de crime, as técnicas que você tem ali disponíveis, elas são um pouco limitadas, né? Então, elas vão ser muito boas para superfícies lisas, né, e tudo mais, mas algumas superfícies é melhor que você leve esses objetos, né, que tem esse tipo de superfície, para o laboratório. Exemplo de superfícies são porosas, tipo papel. E algumas superfícies são muito irregulares, igual uma sacola, né? Então, é melhor que você leve para o laboratório, porque lá eles vão ter outras técnicas disponíveis para revelação de impressões digitais. Bem, é importante. Isso aqui, gente, se não tiver cadeia de custódia, você não consegue fazer nada na parte de papiloscopia forense. A cadeia de custódia ela é a garantia da rastreabilidade, né, do vínculo daquela impressão com o local de crime. Então, não é possível você falar que essa impressão questionada é dessa pessoa. Tá, mas essa impressão, né, ela estava em qual objeto? E esse objeto é de qual local de crime? De qual ocorrência? Certo? Então você precisa ter a cadeia de custódia. Então a cadeia de custódia ela é toda a documentação que relata o histórico, né, de um determinado vestígio, certo? E ali, assim, hoje no Código de Processo Penal, né, já existe todo um detalhamento de como seria a impressão, a cadeia de custódia, né? Que ela vai lá, reconhecimento, isolamento, fixação, lá, coleta, por aí vai, né? Bem, então, ela é indispensável para o bom andamento da perícia. Caso tenha problema de cadeia de custódia, o vestígio ele pode ser anulado, né? Não pode não ser aceito no tribunal, ok? Bem, as técnicas de revelação de impressão, a mais básica de todas é o pó revelador, né? É um pó preto, né? Que ele vai revelar impressões, né?
que aquele pó ele vai aderir ao local onde tem a secreção, certo? Esse pó também pode ter outras cores, ele pode também ser fluorescente, né? Também temos o iodo, né? O iodo ele sublima, né? Ele sofre uma mudança de estado físico, ele está no estado sólido, vai para o estado gasoso, né? E ele se deposita depois sobre as cristas, né? Ele é muito utilizado em papel térmico, em papéis em que, se você colocar algum tipo de solvente, vai alterar o que está escrito no papel. Então, de certa forma, isso aqui é uma técnica não destrutiva, né, do material que está ali, do papel em si, da escrita que está ali, do conteúdo da informação que está escrita naquele papel. Então, é um tipo de técnica que ela é interessante ser utilizada antes, por exemplo, do exame grafoscópico, né? Porque o que for feito naquele exame, né, no exame papiloscópico, quando você usa o iodo, né, não vai alterar o desenho da letra, da caligrafia, né, de forma que ainda permite o exame grafoscópico posterior. Nós temos a ninidrina ela reage com aminoácidos presentes na impressão, né, é utilizado para revelar impressões em superfícies porosas, principalmente papéis. Ok? Temos o nitrato de prata também, que reage com cloreto, ele precipita o cloreto de prata, que tem uma cor preta, né? A gente tem outro cianacrilato também, esse aqui é a segunda técnica mais utilizada, diria, né? Ela é boa para superfícies lisas, mas ela, assim, não, ela é mais eficiente que o pó, né? O vapor do cianacrilato, ele se polimeriza, né, sobre as cristas, né, formando desenho. Ainda depois disso, pode utilizar algum agente de contraste, né? Por exemplo, o amarelo básico. Temos o Amidoblack, ele é usado para revelar impressões em sangue. O Gun Blue, né, que ele é usado para revelar impressões em cartuchos deflagrados de armas de fogo, né? Ele tem mostrado aí bastante eficiência. Também tem violeta genciana, né? Outras coisas aí que podem ser utilizadas, ok? Temos o pó também ele pode ser magnético, né? Olha só, quando o pó não é magnético, você tem que usar esse pincel aqui que tem cerdas que podem ser pelos ou penas, né, de animais, ou também pode ser, o mais comum é ser fibra de vidro, ok? Aqui nós temos o pó magnético, que aí ele já tem ali compostos nele, na composição do pó tem compostos que são ferromagnéticos, e com isso um ímã consegue formar esse tipo de cerdas, né? É, e aí isso você vai passando depois sobre a superfície, também é bem interessante. Temos a ninidrina, a imagem aqui não está muito boa, mas foi utilizar a ninidrina aqui para revelação das impressões digitais. É o que observa, o que acontece, gente? Quando você coloca a ninidrina sobre uma superfície coat, por exemplo, escrito com caneta, a ninidrina tem um solvente orgânico nela. Esse solvente, ele altera a caligrafia, ele dissolve, né? Ele mexe no desenho, porque ele acaba arrastando os conteúdos da tinta da caneta. Então, percebam, já vai prejudicar o exame grafoscópico, né, posterior. Então, por isso que tem que se fazer uma escolha muito boa de qual técnica vai ser utilizada, para que você não perca, né, informação em outros exames periciais. Bem, aqui nós temos, né, alguns reagentes, né, que a gente pode utilizar para a impressão, para a perícia papiloscópica, né? Aqui no caso nós temos, olha, o cianacrilato, está aqui à direita, né? E tem assim, o cianoacrilato ele pode ser, né? Você tem aí diferentes tipos de cianoacrilato, ok? Bem, e aqui à esquerda a gente tem um derivado da ninidrina, né? Então, só para que a gente tenha noção de como é a estrutura dessas substâncias, ok? Aqui também nós temos um outro derivado da ninidrina, né? Reagindo com um aminoácido, né? E formando essa estrutura maior. E aí o importante, né, é que nessa estrutura maior ela seja uma estrutura que ela apresente coloração, né, para que possa revelar a impressão, porque quando a impressão está no papel, os aminoácidos, o conteúdo da impressão, ele migra para dentro do papel. Então você precisa de uma outra substância que ela também faça esse processo de migração entre e que ela apresente coloração, ok? Aqui também, novamente, nós temos, né, uma impressão revelada aí, né, a, aqui no caso é comparando dois métodos de revelação. Que a gente percebe, né, que do lado esquerdo, né, está bem mais realçado, né? Então a gente observa que realmente há uma vantagem aí em relação ao o contraste, né, entre as crises e o plano de fundo.
Aqui no caso, gente, desculpa, eu falei agente de contraste, mas aqui é o seguinte, aqui é uma impressão em sangue, tá? Aqui do lado direito a gente vê que ela tá sem o amidoblack, né? E aqui do lado esquerdo, né? Aqui a gente já observa que já foi utilizado, né? Ela foi fotografada, né? Usando ali luz forense e tudo mais, ok? Então é comparando ela revelada, aqui era uma impressão, inclusive, que ela seria visível, né? Ela já seria uma impressão patente, né? Tudo bem com isso? E aqui do lado também uma impressão em sangue. Bem, então quais são os materiais de interesse do papiloscopista ali no local de crime? São vidros, plásticos, papéis, sacolas plásticas, cartões, acrílico, isopor, alumínio, armas, madeira, papelão. Então são diversos tipos de materiais, né? E é importante que o papiloscopista ele se atente para verificar, tá, se esse material tem alguma relação ou não com o local de crime, né? De fato, com a dinâmica do que houve ali dentro, né? Se há ali realmente uma pertinência daquele vestígio, daquela superfície, para a perícia papiloscópica. Bem, existem outros diversos tipos de reveladores. Aqui é o wet powder, tá? Que ele seria para superfícies molhadas, né? O stick side power, né? Para fitas adesivas, né? Aliás, desculpa, ambos são para fitas adesivas, né? E também o SPO, né? O reagente de partículas finas, que ele seria para superfícies de ação molhadas, e o DFO também, que ele é um reagente que é fluorescente, né? Seria para superfície, ele também parece, a estrutura química dele parece muito com a estrutura da ninidrina. Outros recursos podem ser utilizados, como corantes fluorescentes, né, luzes forenses, filtros, óculos e filtros de comprimento de onda. Inclusive, hoje em dia tem alguns celulares e tablets, né, que permitem fotografar uma impressão digital sem usar nenhum reagente, né? Já consegue ali usando toda uma técnica relacionada à ultravioleta, né, que permite essa fotografia. Ok, aqui nós temos algumas impressões reveladas, né, usando pó, né, em local de crime, ok, em objetos ali, ok. Aqui também, né, aqui no retrovisor, né, de um carro, né, de um veículo. O retrovisor é um local excelente, né, principalmente aquele interno. Aqui numa garrafa, né, encontrada ali no meio do mato. Então a gente vê aí uma diversidade de locais em que é possível encontrar essas imagens, as impressões digitais, né? Bem, então com o tempo, né, que aí agora a gente entra já numa parte mais de confronto. Então, com o tempo foi observado essa necessidade de que você tivesse banco de dados e que esses bancos de dados fossem pesquisáveis. E mais do que isso, que fosse uma pesquisa automatizada. Então, durante um certo tempo, houve ali uma organização tipo em máquinas, né, em tentar classificar essas impressões ali, para que elas pudessem ser arquivadas de acordo com a sua classificação e que fosse assim possível de sabendo, conhecendo uma impressão questionada, né, você correr atrás ali de quem é encontrar uma impressão padrão que fosse correspondente. Bem, então surgiu aí com o tempo, né, com a informatização desse processo, né, um dos grandes avanços foi o AFIS, né, o Automated Fingerprint Identification System, que ele traz, né, a possibilidade do sistema ele vai te trazer as impressões que são mais parecidas com aquela impressão questionada que você está pesquisando. Então, pode ser, e assim, é importante que, substitui o papiloscopista, o examinador? Não, não substitui, porque o sistema ele vai te trazer candidatos que são parecidos, pode ser o primeiro colocado, pode ser o 10º, mas os avanços de IA, que não sei o quê. Gente, até o presente momento, conhecendo o que há de melhor até o presente momento, o examinador o papiloscopista ele é essencial para esse processo de confronto, porque o sistema ele não consegue observar todas as minúcias, todos os detalhes, as similaridades, todo o conjunto, ele não consegue ter esse olhar holístico. Ele faz um ranqueamento, ele traz um ranking, ele te traz ele pode ser o primeiro, pode ser o 10º. Isso falando assim, as melhores ferramentas que a gente tem funcionam assim, ok? Então, essas impressões latentes, elas vão ser reveladas, né, por meio de suportes ou fitas adesivas ou fotografias, né?
essas impressões, então, elas vão ser escaneadas e inseridas no sistema. E aí, então, você vai realizar essa pesquisa. O sistema, então, ele vai fazer uma extração automática das minúcias daquela impressão, ou você mesmo vai marcar as minúcias ali, né? E aí você vai mandar esse sistema pesquisar no banco de dados. E aí, beleza, pesquisou no banco de dados, ele vai te trazer, olha, pesquisando esse fragmento dessa impressão, que às vezes, que é isso, né? A gente pesquisa a impressão questionada, no sentido da papiloscopia forense, na maior parte das vezes, ela é um vestígio que tem pouquíssimos detalhes, pouquíssimas minúcias, né? E que realmente é um fragmento de uma impressão. Então, o sistema ele não consegue, por si só, te trazer uma identificação só com aquilo ali, porque realmente é uma coisa muito pequena. Bem, e aí ele vai pegar, comparar esse mapa de minúcias da impressão questionada com o da impressão padrão. E aí vai fazer, ver se no banco de dados tem algum mapa de minúcias que é semelhante. Ok? Bem, aqui nós temos, né, então aqui a impressão questionada, a impressão padrão, né, nós temos aí as duas, né, aqui novamente, também a situação aqui é a imagem binarizada, então a gente pode pegar essas impressões e fazer tratamento de imagem com elas, para que elas possam ser pesquisadas. Então tem um tratamento também, um processamento de imagem que o papiloscopista tem que ter alguma noção para poder realizar isso daí. E aí, quando vai lá para o sistema, a impressão também pode estar invertida, que é o caso aqui, né? Que ela está em poeira, né? Ela está numa superfície empoeirada, então aqui ela está invertida. Quer dizer o quê? Que as cristas e os sulcos, né? A pula de fundo estão ao contrário, né? Ok? E aqui a gente vê algumas imagens aí do sistema, né? Que a gente vê algumas marcações, as minúcias, né? O que o sistema encontrou aí de semelhante entre a impressão questionada e a impressão padrão, que está à direita. Ok? Então, essa extração de minúcias ela é feita pelo sistema, né? Principalmente a do banco de dados. Agora, a questionada, o examinador ele tem a possibilidade de fazer essa extração, marcação das minúcias por conta própria. Ok? Então, o perito ele tem que verificar, né? Qual que é, assim, as minúcias que estão ali, marcar novas ou desmarcar as marcações feitas pelo sistema, né? E, após essa marcação de minúcias, ela é feita a pesquisa no banco de dados. Então, o sistema ele vai te apresentar ali impressões padrões que são semelhantes, né, àquela impressão latente. E aí vai trazer de 20 a 30 impressões, geralmente. Gente, inclusive eu estava pensando aqui, peguem uma imagem dessa, aqui você vê que essa aqui é a mesma imagem, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para trás, mas volte aí, né? Tente dar uma olhada, se você consegue observar, acompanhar isso, aí treinando seu olho a observar esse tipo de detalhe, ok? Bem, então o perito ele vai verificar, né, todas aquelas impressões padrões que foram apresentadas, né? E por meio da metodologia ACV, isso aqui é muito importante que a gente atente, porque essa é a metodologia científica adotada na papiloscopia, no sentido de ser ela que dá a cientificidade do nosso trabalho no confronto papiloscópico. Ok? O que que é a metodologia ACV? É um acrônimo, né? Para análise, comparação, avaliação. O E é de avaliação, só que está em inglês, evaluation. E o V é de verification, né? Então é analysis, comparison, evaluation and verification. Então o que que é análise? É determinar o tipo fundamental, observar aspectos macroscópicos, né? Da impressão, né? A qualidade da impressão, a quantidade de informação, se ela é suficiente, né? A partir disso, analisou. Você vai observar ali, né, os que a gente chama de detalhes de nível 1, né? Depois a gente vai para a comparação. Na comparação, a gente olha as características, né, os detalhes de nível 2 e nível 3 e compara a impressão questionada e a impressão padrão. E na avaliação, a gente decide se essas impressões são iguais ou não. E na verificação, tem que ser um segundo examinador, né? O exame de confronto papiloscópico ele é sempre feito aos pares. Então, o segundo perito, né, o segundo examinador, ele vai refazer todo esse processo de análise, comparação e avaliação para averiguar se houve uma identificação ou exclusão, né? Porque na papiloscopia nós temos três conclusões possíveis: ou se identifica, ou se exclui, ou ainda pode ser um resultado inconclusivo, ok? Então, essa verificação, ela é o que mostra, garante a reprodutibilidade do processo, certo? É a revisão por pares.
ok? Importante destacar ainda, porque isso aqui é uma coisa que então a gente vê na internet alguns detalhes em relação a isso, mas o que existe é só, é que não há, de acordo com as recomendações internacionais, não existe cientificidade nenhuma, nenhum embasamento científico para exigir um número mínimo de minúcias. Então, o examinador, ele não é um contador de pontos, ok? Ele vai buscar similaridades e ele vai avaliar essas similaridades de acordo com a raridade, com a expertise, e vai ter uma análise holística ali, uma análise integral, melhor dizendo, né? Sobre todo o conjunto de características daquela, é, daquela impressão, daquelas impressões, melhor dizendo, né? Que é pensando na questionada e na impressão padrão, ok? Tudo bem com isso? Então, o sistema AFES ele é uma ferramenta auxiliar, né, para a pesquisa. Então, não há como substituir o examinador pela própria limitação da máquina, ok? Bem, aí se que são os detalhes, os níveis de detalhes, né? O primeiro deles, né, é o nível um, né? Ele é o mais amplo, né? São os aspectos gerais, o tipo fundamental, verticilo, presilha, presilha interna, presilha externa, interna e o arco, né? Então, são a sujidade, a superfície, todos aqueles aspectos relacionados, mais gerais relacionados à impressão. O nível 2 são, de fato, as minúcias, e o nível 3 são detalhes que são em nível microscópico. Por exemplo, os poros e a morfologia das cristas. Ok? Bem, vamos dar uma olhada agora em como que seria um confronto, então. Deixa eu colocar aqui na tela. Ok, olha só, essa aqui é o nosso sisteminha, né? Quem tem acesso aí à plataforma, né? Aqui eu percebo, né? A gente colocou aqui a imagem da questionada à esquerda, da padrão à direita. Aqui a gente consegue regular o zoom, né? A gente vê aqui os exemplos de minúcias, que está na nossa esquerda. Vamos ver como é que fica então isso aqui? Então, olha só, vamos procurar pontos aqui. Olha só, aqui no centro, a gente está olhando aqui, a gente procura geralmente no confronto, vamos dar uma olhada aqui, ó. De nível um, o que que eu estou vendo? Olha, na minha impressão questionável, eu vejo que ela pode ser, muito possivelmente, uma presilha, né? Que eu estou vendo que o delta ele está mais ou menos aqui para o lado direito. E aqui a gente vê que tem um núcleo, né? A gente vê que o núcleo ele faz tipo uma bolotinha aqui, tipo um balãozinho, né? Beleza. Então, o que que eu vou buscar aqui também? Ó, tá uma superfície está suja, tem uma zona que está prejudicada, certo? Aqui do cantinho direito eu já tenho uma boa qualidade de contraste entre as cristas e os sulcos. Beleza. Aqui, então, tudo bem. Em nível um a gente vê que essas duas impressões elas são compatíveis, porque olhando aqui de de longe, a gente consegue ver, né, que existe uma compatibilidade, né, entre o desenho. A gente vai observar. Agora, vamos olhar em nível 2. Em nível 2, vamos olhar para o centro, para o núcleo dela. É sempre bom você ter pontos bons de ancoragem. Né? Em que sentido? Pensando como é que eu digo? No núcleo e no delta, porque eles são pontos bons de referência para que a gente consiga encontrar as minúcias. Então, olha só, olhando aqui para o núcleo, olha, vou marcar aqui um ponto que é comum, né? Que seria isso aqui, provavelmente. Aí, beleza, ó, do lado dele eu encontro aqui uma bifurcação, beleza? Aí, beleza, ó, eu tô vendo aqui que ele desce, e aí já dá uma tremidinha aqui na linha, né? Mas me parece que tem alguma coisa aqui, né? Que pode ser, né? Ou tá do lado esquerdo ou do lado direito. Aqui eu vejo, ó, que se eu descer aqui, ele fecha um encerro. Olha, então se é um encerro, seria bom a gente marcar como uma minúcia que é incomum, né? O encerro não é tão comum quanto a crista e, e a bifurcação, né? Então, ó, maravilha. Beleza, então, ó, do lado, eu já vejo, ó, tem uma bifurcação aqui, ó, bifurcação número 4 aqui. Aí, beleza, vamos descer aqui mais, ó. Se eu descer aqui do lado direito, ó, na linha aqui ao lado, ó, acompanha o cursor do mouse. Ó, chegando aqui, vou até marcar, botar o tracker aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Ó, tá acompanhando aqui, ó, 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 tá aqui. Aqui, ó, beleza, ó, no 4, ó, se eu descer, ó, 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 tá aqui. Beleza? Tudo bem com isso? Agora, olha só. Se eu olho aqui para minúcia número 5, ó, conto uma linha, duas linhas. Na terceira, eu encontro alguma coisa, que eu vou chamar de que é a minúcia número 6, né?
Então, beleza, ó, aqui é o 5, ó, conto duas linhas. Na terceira eu tenho que encontrar alguma coisa. Ok? Beleza, podemos continuar. Olha, eu estou vendo aqui que a minúcia número 4 ela desce aqui, ela conecta aqui um pouquinho abaixo da minúcia número 2, né? Tá aparecendo, ó, então que na verdade esse ponto é um pouquinho mais para cima, e aí, ó, aqui é o 6, ó, aqui o 6. E aqui, ó, acompanha o ramo aqui da, assim, a linha aqui da 3. Olha só, ela vai encostar aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, que bom, hein? Beleza, e aí ao lado da 7 a gente vê mais uma ponta de linha aqui, que é a ponta de linha número 8. Beleza. Ó, se eu acompanho a linha número 8, ó, aqui a minúcia aqui da linha, que é a número 8, ó, tá aqui, beleza, ó, vou acompanhando, 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 eu vejo que tem uma bifurcação aqui em cima, a bifurcação número 9. Muito bem. Aí, ao lado da bifurcação número 9, eu vejo que tem uma bifurcação agora descendo, né? Inclusive, a literatura algumas vezes chama de convergência ou divergência, né? Assim, a bifurcação ou a convergência, né? Ela, alguma vez, alguns casos na literatura a gente observa esse tipo de situação. Tá, e aí? O que mais que a gente tem? Ó, se a gente olhar aqui, do lado da minúcia número 7 tem uma linha que ela desce e ela acaba, né? Aí, beleza, que ali é a número 11. Beleza, aqui a 7, ó, tananana, tá aqui. Beleza, muito bem. Então, a gente está observando, né? A gente consegue encontrar aí similaridades, né? Entre as duas impressões, entre a impressão da esquerda, que é questionada, e a impressão da direita, que é a padrão, ok? Tudo bem com isso? Olha só, se a gente observa aqui em cima, ó, na minúcia número 5, pega aqui, ó, a linha que está do lado direito da minúcia número 5. Vamos seguir ela. Olha só, aqui em cima ela bifurca. Aí a bifurca não, ela encontra com outra, né, formando uma bifurcação, que seria a minúcia de número 12. Então, olha só, tá aqui em cima. Beleza, olha só, se eu encontrar aqui para a esquerda, ó, eu vejo uma bifurcação também, ó, ponta de linha, quer dizer. Tá aqui. Que mais que a gente vai encontrar? Ó, se a gente saltar uma linha, tem aqui. Aqui eu até poderia falar que é uma transversal, né? Você poderia chamar de transversal. Vamos chamar de transversal. Transversal, ela é uma minúcia que é incomum. Aqui e aqui. Tudo bem? Já tem 14 pontos aqui. Ah, professor, mas precisa achar 14? Não, não tem fundamento, ó. Não tem fundamento exigir um número mínimo de minúcias, ok? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo aqui. Beleza? Aqui eu já estou convicto, estaria convicto aqui já desde a oitava minúcia, talvez, né? Mas aqui o ponto é o seguinte: eu estou mostrando como encontrar essas similaridades. Não quer dizer que você tem que seguir, eu tenho que encontrar 14. Não, eu estou mostrando para vocês como encontrar essas similaridades. Ok? Voltando aqui para a tela de confronto. Aqui, gente, olha só. Aqui eu consigo ver também, ó. Aqui no. Eu marquei aqui o ponto 1, né? Acima do ponto 1, dá para ver que ele está mais gordinho aqui também, né? Que seria também do mesmo jeito que é o 15, a gente vê aqui no padrão que ele está, ó, se dividindo, né? Aqui no 15 a gente vê também, ó, que ele está se dividindo aqui, porque está mais gordinho aqui, né? Formando uma espécie de bifurcação, né? Ele forma tipo um encerrinho aqui no meio, né, do núcleo, né? Beleza, gente? Então é isso, né? Esse é o nosso marcador de minúcias, né? Ele nos auxilia, né? Principalmente pelo fato de que ele nos mostra, né? Os tipos de impressão e dá uma noção da raridade de cada uma delas, ok? Então é uma ferramenta bastante útil, né? Para o nosso exame de confronto papiloscópico, né? Então eu recomendo que você pegue aqui essa imagem, pare o vídeo, né? E dê uma olhada ali, faça um exercício realmente de encontrar essas impressões, essas minúcias, né? Ok? Para buscar essas similaridades entre as duas impressões, a questionada e a padrão. Aqui já estamos convictos, né?
de como funciona, certo? E é isso, gente. Então, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. E é isso, né? Eu espero ter mostrado aí para vocês, ter dado algumas noções do que é a papiloscopia. Espero que vocês venham para a nossa plataforma, que vocês agreguem aí, que vocês se tornem aí experts, né? Estudem mais sobre papiloscopia, entrem nesse mundo das ciências forenses e se aprimorem cada vez mais e se tornem aí examinadores e peritos de local, né? Ou de laboratório e que venham para esse mundo da papiloscopia forense. Bem-vindos à plataforma Vestígio. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos.